A proposta de reforma tributária que vai ser discutida esta semana na Câmara dos Deputados é uma mescla de propostas que já estavam no Senado e na Câmara, com algumas contribuições do Ministério da Fazenda. Esta primeira, que será analisada pelos deputados, trata da simplificação de impostos e sobre produtos e serviços. A reportagem é de Jomiag. O texto preliminar do relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, pode aumentar os impostos da cesta básica, afirma o Instituto Justiça Fiscal. Ao nivelar todos os tributos para uma só alíquota, na prática isso provocará aumento de impostos de alguns alimentos que hoje são isentos e não vai modificar a estrutura desigual do sistema tributário. Essa proposta de horizontalização de alíquotas significa basicamente reduzir alíquotas muito altas e subir alíquotas muito baixas. Então há uma tendência, sim, dessa ampliação de base encarecer um pouco a vida, né, das pessoas com rendas mais baixas, da classe média, inclusive, né? Inclusive, é uma premissa dessa reforma não alterar a carga sobre o consumo, quando a gente deveria alterar a carga sobre o consumo, ou seja, reduzir a participação da tributação sobre o consumo e ampliar a tributação sobre renda e patrimônio. O deputado Alencar Santana, vice-líder do governo na Câmara, afirma que ao redigir o texto, houve um cuidado para que no balanço total os impostos não subissem. E para as pessoas mais pobres, haverá o que se chamou de cashback, ou seja, a devolução dos impostos pagos. Eles estão considerando que haverá o cashback, que haverá também essa devolução para quem ganha menos, né? Para quem tem alguns critérios socioeconômicos ali, essa pessoa terá uma devolução desse valor pago. Não haverá, no geral, um aumento da carga tributária. Esse foi um princípio que o grupo de trabalho da reforma tributária trabalhou e que foi acordado na casa. Os especialistas acham que o sistema de cashback seria complicado e o alcance limitado. O ideal é reduzir os impostos sobre o consumo e aumentar a taxação aos super ricos. Primeiro princípio, todos têm que pagar impostos, né? A classe trabalhadora tem que pagar impostos, os pobres têm que pagar impostos, os ricos têm que pagar impostos. O problema é que quem tem mais deveria pagar mais e quem tem menos, quem tem pouco, deveria pagar pouco. A gente vem tendo reformas ao contrário. Incide mais sobre os mais pobres, sobre a classe trabalhadora, e os que têm muito não pagam. Concordo com a observação. Temos que mexer na tributação sobre a renda. Não dá para grandes salários, pessoas que ganham mais de 100 salários mínimos, 200 salários mínimos, pagarem o mesmo valor, e olhe lá, porque se ele receber na forma de dividendo, ele não paga, né? Não pagará nada, e do que um trabalhador que ganha 3, 4, 5, 6 salários mínimos, 10 salários mínimos. A desproporção é muito grande, por isso que nós defendemos que haja uma reformulação do sistema tributário sobre a renda e sobre o patrimônio. Esta primeira parte da reforma tributária será analisada e votada nos primeiros dias de julho. Na pauta também foi incluída a criação de um IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, para veículos de luxo como aviões, iates e jatinhos. E a promessa é que depois da aprovação dessa primeira parte, seja discutida a taxação dos super ricos. É um avanço, se a gente conseguir aprovar, é um marco. Todo início de legislatura dos últimos governos, aí, talvez ao longo dos 30 anos, falaram que iam fazer uma reforma tributária e não conseguiu. Eu acho que dessa vez conseguiu-se criar um ambiente favorável para se mexer no sistema tributário brasileiro. Nesse primeiro momento, sobre os tributos que incidem sobre o consumo, mas no outro momento, para que a gente possa avançar também nas outras partes, por exemplo, sobre a renda e sobre o patrimônio.